Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu uma família abençoada, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, atuando no meio da nossa família. Senhor, que o Senhor esteja, Deus, tocando no coração dos filhos, ó Pai, que eles sejam filhos sábios, ó Deus. Senhor, que nós, pais, ó Deus, tenhamos sabedoria vindo dos altos céus para ensinar os nossos filhos o caminho a seguir, para ensinar, ó Deus, que eles devem seguir no seu caminho, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor supre as nossas necessidades, porque o Senhor provê tudo o que nós precisamos, ó Pai, e que nunca nos falte, ó Deus, para nós, para abençoar outras famílias. Senhor, que o inimigo não tenha força na nossa casa, Pai. Senhor, que o Senhor esteja como sempre está, zelando por nós, ó Pai, sempre cuidando das nossas famílias, dos nossos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o pastor não, aliás, ele até veio, mas ele estava sentindo um pouco de dores, desconforto físico, aí ele voltou para casa, tá? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, que encontra no Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 31 ao 40. Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 31 ao 40. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 31 ao 40. Assim diz a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Amém? Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Quero convidar o irmão João, nesse momento, ele vai fazer a inspiração musical, onde nós vamos continuar louvando, adorando o nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Quando o irmão se prepara, quero dar os avisos. Terça-feira, culto de oração na casa da irmã Sandra, Avenida Joaquina Marra de Carvalho, 3157, bairro Serra Negra. Isso, né? Quinta-feira, culto de oração e estudo bíblico na Casa Pastoral, às 19h30. Domingo pela manhã, escola bíblica, e à noite, culto de adoração ao nosso Deus.
paz do Senhor a todos os irmãos presentes e amigos que nos visitam, né? Eu vou estar louvando o Senhor com um canto que tem por título Missão. Escolhidos para levar a palavra verdadeira, vai por terra e mar, atravessando fronteiras, missionários de Deus. Fostes trevas, meu Jesus, vai por todas as nações, pregando o amor de Jesus. E ninguém pode te parar, pois trabalha pro Senhor. Pode te calar, pois você prega a verdade e o amor. E aonde quer que vá, Jesus vai te fazer vencer. E aonde quer que estejas, nós estaremos aqui orando por você. Missão, eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor de coração, para que guardes a cada Gideão, livra-os do mal, cubra-os com teu amor, para que as almas rendam a ti, Senhor. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão o demônio e falarão novas línguas. Pegarão serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ninguém pode te parar, pois trabalha pro Senhor. Ninguém pode te calar, pois você prega a verdade e o amor. E aonde quer que vá, Jesus vai te fazer vencer. E aonde quer que estejas, nós estaremos aqui orando por você. Obrigada, irmão João. Deus continue abençoando a vida do irmão. Quero convidar a irmã Terezinha Moura. Vou colocar aqui na frente. Boa noite, irmã Terezinha. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmã Terezinha, eu sei que muitos irmãos que estão aqui nessa noite conhecem a sua história de conversão. Eu, porém, não conheço.
Vai ser um prazer conhecer nessa noite. Eu gostaria que você falasse num breve relato de como foi a sua conversão, quem era a Terezinha antes daquele grande dia que o Espírito Santo de Deus convenceu o seu coração. Então, eu nasci no lar católico e penso que eu era mais praticante, porque sempre eu me comprometia com Deus de ir à missa, né? Eu achava isso, né? Mas eu ia sempre à missa mas eu tinha assim um interesse maior. Eu tinha interesse na palavra de Deus e que não era pregada assim como a gente vê nas igrejas evangélicas, realmente a palavra. Mas eu lia lá em casa, eu não tinha uma Bíblia completa, mas eu lia pedaços da Bíblia, que tinha lá uma Bíblia velha. E eu sempre ia, né, nas coisas lá da igreja, e eu ia na reunião de carismática, e eu ia, trabalhava com a senhoria, eu ia nas reuniões das Filhas de Maria, e eu ia também, mas eu sentia um vazio muito grande dentro do meu coração, e aquilo não me preenchia. E como qualquer pessoa que não tem Jesus, né, é um vazio muito grande, e a minha conversão veio no momento em que eu me encontrava muito triste, né? Eu tinha problemas e era muito triste a minha vida. E aí um dia a Miriam me convidou, a gente é primas e sempre fomos muito amigas, e saía junto e tudo, e a Miriam falou, vamos na igreja evangélica? Eu disse, vamos. Aí a gente foi na presbiteriana. E aí depois um amigo nosso que cresceu junto com a gente também, ele frequentava a igreja naquela época que tinha uma mocidade, que muitos jovens mesmo. E aí ele convidou a gente para vir. Aí nós viemos, eu me senti muito bem, muito acolhida. Né? Essa igreja, pensa irmãos que a gente deveria fazer isso de novo. Mas eu nunca fui tão bem recebida quanto naquele dia. Eu cheguei e todo mundo chegava e me deu tanta importância e me cumprimentava, né? E falava que Jesus me amava e a missionária cantava, que louvava, os louvores falavam no meu coração e o Eustáquio pregando também. Tudo naquela noite, sabe? Falou ao meu coração. E aí a gente veio alguns domingos e sempre sentindo cada vez mais vontade de vir. Aí teve um dia eu não conseguiria segurar minha mão e eu aceitei Jesus. Foi assim, o melhor momento. Nossa, assim, não dá nem para descrever. Tanto que foi emocionante aquela noite para mim. Amém. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, como é a vida da Terezinha? Então, irmãos, eu tenho problemas, lógico, né? Que Jesus ele não falou que ia retirar os problemas da gente. Mas assim, às vezes eu entristeço por alguma coisa, mas eu tenho aquela certeza que aquilo vai passar e que tudo está no controle de Deus. Né? Eu tenho aquela confiança que tudo vai melhorar, né? E assim, é uma vida bem menor, nossa. E eu penso assim, tem hora eu falo, Senhor, mas por que eu no meio de tanta gente mais capaz do que eu, o Senhor me escolheu? Né? Amém. A palavra de Deus diz que Ele tem os seus escolhidos, né? Qual é a palavra, qual o versículo que você deixa hoje para as pessoas que ainda não tiveram uma real experiência com Cristo, uma verdadeira conversão genuína? Eu acho que tem que ser o principal lá da Bíblia, né? Que falou sempre ao meu coração, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o principal, penso eu. E é isso que a gente tem que deixar para qualquer pessoa. E hoje, qual que é o seu maior desejo, qual que é assim, o seu maior objetivo no reino de Deus? Eu estou buscando, irmãos, eu estou buscando que o Senhor me dê intrepidez para pregar a palavra de Deus. Sinto que eu preciso disso. E porque eu sempre fui muito tímida, muito fechada mesmo.
sempre surge oportunidade, irmãos. Não adianta falar, é no trabalho, é na rua, é no ônibus. Em qualquer lugar surge oportunidade. E, assim, às vezes a gente fala, penso que todos, né, sempre vem oportunidade, mas eu quero mais, eu preciso de mais, falar mais e falar assim com naturalidade. Igual, eu vejo meu irmão, né, que se converteu depois de mim. Ele começa uma conversa assim, logo ele já está falando das coisas do reino e com a maior facilidade. Eu não tenho essa facilidade, né? Mas eu sei que se pedir a Deus, Ele vai me dar, né? Então, é isso que eu almejo. Eu quero muito, muito isso. Eu preciso. Amém. Irmã Terezinha, foi muito edificante o seu testemunho. Deus continue te abençoando. Amém. O Espírito Santo de Deus possa te conceder essa graça de te dar ousadia. Amém? Deus te abençoe. Obrigada. Tá? Quero convidar nesse momento o grupo de louvor, se colocar aqui na frente, eles vão continuar levando a igreja a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mais uma vez, né, irmãos? Vamos colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor, na presença de Deus, no altar do Senhor. Então, que nós possamos sempre buscar estar com a nossa vida no altar do Senhor. Né? Que não seja só uma música, mas que seja uma realidade na nossa vida. Esse amar estar na presença do Senhor. Amar estar no altar do Senhor. Então vamos cantar bem forte, louvando o nosso Deus.
estar, né, no altar, livre para adorar o pecado. Né? Que Deus possa tirar, né, do nosso coração tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. E que de todas as tribos, de todos os povos, raças, língua, nação, todos venham louvar o Senhor. Né? Todos estejam com a vida no altar do Senhor. Vamos cantar: bendito seja sempre o Cordeiro. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aí. Os grandes multidões, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aí. A nossa luz sabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu honrar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aí. Bendito seja seu santo nome, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aí. Cristo Jesus, presente aí. Amém. Podemos sentar-nos. Irmãos, nós vamos fazer agora a abertura da campanha de missões estaduais. Nós vamos recitar o tema e logo após a divisa. Vamos lá, o tema? Fale a toda a gente. Foi só um ensaio. Vamos lá, eu sei que hoje é o primeiro dia, né? Provavelmente a campanha durará 2 meses aproximadamente, mas dá pra gente fazer um pouquinho melhor. Vamos lá? Fale a toda a gente. Divisa. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Atos 18, 9. Eu gostei muito desse tema, né? Fale a toda a gente. E eu acredito que com certeza foi o Espírito Santo de Deus que instruiu a Batrim, e também eu tenho certeza que também foi apropriado por causa do congresso, né? O multiplique que teve no início do mês. Tem tudo a ver. Fale a toda gente. O nosso alvo para essa campanha é R$ 1.300, tá? Quais são os meios que nós usaremos? O de costume, o cofre de moedas,
também as ofertas do bazar e também as ofertas voluntárias dos irmãos e as cantinas. E cremos que vamos ultrapassar e o nome do Senhor vai ser glorificado como tem sido em todas as campanhas. Né? Nós vamos agora ouvir com o Peterson a música da campanha deste ano. Tá? Para toda gente, por todo canto. Que nós falemos, anunciemos a palavra do Senhor. E aquele que tiver seu dízimo e oferta, pode entregar nesse momento. Colheita é grande onde estão os trabalhadores.
Vamos orar? Vou pedir para a irmã Terezinha Moura orar pela campanha, orar pelos missionários, orar pela Convenção Batista, orar pelos projetos de missões estaduais, orar pelo coordenador aqui do estado, que é o pastor Robson. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, ó Deus. Te louvamos, Pai Santo, porque o Senhor tem cuidado dos teus servos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nesse momento a campanha que estamos iniciando, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar condições de estar ofertando, Pai, para que possamos alcançar ou mesmo dobrar o nosso alvo, Pai. Ó Deus de amor, que o Senhor venha abençoar as cantinas, ó Deus. Que o Senhor, Pai de amor, venha nos abençoar para que possamos separar uma oferta de amor, ó Deus, para entregar. Também, Pai de amor, nós te colocamos nesse momento os teus servos, os missionários, os teus pastores que estão aqui no nosso estado de Minas Gerais, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, ungí-los, ó Deus, para pregar a sua palavra, ó Pai, que nada, ó Deus, venha desanimá-los, ó Pai. E, ó Deus de amor, que o Senhor venha abençoar em todas as igrejas batistas essa campanha. E também, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a junta de missões estaduais, que o Senhor venha abençoar, ungir os teus servos, dar a eles, ó Deus, cada vez mais sabedoria para estar trabalhando e criando projetos para abençoar o povo unido, ó Deus. E também, Pai Santo, todos os projetos que já existem, que o Senhor venha colocar a sua mão de poder, abençoar a todos, ó Deus. E, ó Pai de amor, que possamos alargar a nossa visão, ó Deus, em relação a missões, Pai, porque muitos estão perecendo, ó Deus, sem a tua palavra, Pai, e nós temos, ó Deus, a palavra, então nós devemos pregá-la. Então, que o Senhor venha nos ungir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te oro, te agradeço por tudo. Amém. 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 Então, eu declaro aberta a campanha de missões estaduais 2022. Irmãos, além da família da irmã Gisele, tem mais alguém que nos visita nessa noite? Não? Todos são de casa? Tem o Denison e a Dalila, né? Deus continue abençoando você, tá? Nós vamos agora passar para o momento da palavra. Quero convidar você a abrir nessa noite o livro de Neemias, capítulo 1 e o capítulo 2. Nós faremos a leitura desses dois capítulos. Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Eu particularmente gosto muito do livro de Neemias, me identifico muito em algumas coisas. E eu creio que Deus continuará a falar conosco nessa noite. Neemias, capítulo 1 e o capítulo 2. Irmã Luana, eu vou pedir para você fazer essa leitura, por gentileza. Livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Susã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam.
comi nada. E fiz a Deus esta oração: Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecados. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nós deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, ó povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu o livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Capítulo 2. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste? Quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandado que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então, eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, um jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo, conforme andava. Eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então, virei para o norte e fui para o portão
da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes e às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhe disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei tinha me dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Amém? Amém. Obrigada, irmã Luana. Tema da nossa mensagem: 5 pilares para a reconstrução. Deus usou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Vimos o relato da palavra de Deus. Jerusalém totalmente desolada, destruída. Então ali Deus usa Neemias para a reconstrução. Neemias ele foi usado ali por Deus para reconstruir os muros, e restaurar o povo também espiritualmente. E aí nós podemos entender que o ministério de restauração é de grande importância, por isso houve um preço a ser pago para a obra ser feita. Um dos pilares, como eu disse, são 5. O primeiro que eu quero destacar é que Neemias ele tinha um coração quebrantado. No capítulo 1, verso 4, diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí nós podemos ver então que Neemias ele tinha esse coração quebrantado. Ao ver ali Jerusalém totalmente desolada, ele chora, ele deixa-se, o coração dele se quebrantar mediante a todas aquelas desolações. E nós podemos dizer que quem tem um coração quebrantado sente a dor do próximo. Neemias ele se compadeceu ao ver Jerusalém daquela forma. Ele chora. Quem tem o coração quebrantado chora diante do Senhor por causa do pecado da humanidade. Foi assim que Neemias ele agiu dessa forma. Ele chorou. Jerusalém estava totalmente destruída. O povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico por causa do pecado. Um dos pecados foi por causa da idolatria. O povo havia se afastado de Deus, o povo havia deixado Deus de lado. E aí nós podemos ver que ele não só chora ao ouvir as palavras sobre Jerusalém, mas ele jejua e ora perante o Deus dos céus. E eu e você, nós precisamos ter essa atitude, nos chorar diante do Senhor, mediante a tantas catástrofes, mediante a tanta violência, tanta miséria, o pecado reinando por aí, o pecado sendo totalmente avassador na vida das pessoas, e nós precisamos nos compadecer, precisamos rasgar, como a palavra de Deus diz, não as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração diante do Senhor. E a palavra de Deus diz: olha, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Que nós possamos nos render diante do Senhor, que nós possamos nos prostrar diante do Senhor. A palavra de Deus diz: olha, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e no seu tempo Ele vos exaltará. Quantas pessoas se humilham perante outras pessoas, mas a palavra de Deus nos orienta a nos humilharmos perante o Senhor.
O Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, o nosso Deus, o soberano Senhor, aquele que está acima de toda e qualquer circunstância, aquele que pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. O segundo pilar, pessoas humildes. Versículo 6 do capítulo 1 diz o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também, eu e a casa de meu pai temos pecado. Ou seja, Neemias, ele reconheceu não só o pecado do povo, mas ele também reconheceu os seus pecados. E a palavra de Deus diz, olha, se confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. A palavra de Deus diz que aqueles que confessam seus pecados e os deixam, não apenas confessam, mas os deixam, esses sim alcançam misericórdia diante do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ter essa humildade de reconhecermos os nossos pecados, de nos chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Me lembro da história do rei Davi. O rei Davi, depois de tantos pecados, ele faz uma confissão muito íntima, muito íntegra diante de Deus, lá no Salmo de número 51. Ele fala: olha, Senhor, é um coração contrito e quebrantado, Senhor, não desprezo. Senhor, se eu vou para a direita, lá tu estás. Senhor, se eu vou para a esquerda, lá tu estás. Ou seja, como podemos esconder diante do Senhor? O Salmo de número 139 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar. O Senhor vê todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão nus e patentes perante o Senhor. E Ele conhece os nossos pecados, mas Ele quer que nós confessamos a Ele. O terceiro pilar, um coração voluntário. Capítulo 2, verso 3 e 5, diz assim: e disse ao rei: vivo o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei lhe disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ou seja, Neemias, ele se colocou à disposição do Senhor. E quando eu e você nos colocamos à disposição, o Senhor honra, o Senhor ele faz, porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais, além daquilo que pedimos, muito mais, além daquilo que pensamos. E o Senhor ele requer essa disposição da minha parte e da sua parte, para que muitos muros que estão destronados, o muro da idolatria, o muro da violência, o muro da miséria, o muro da injustiça, para que eles caiam por terra, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer que nós quebrantamos o nosso coração, o Senhor, Ele quer que nós agimos com humildade, e Ele quer que também nós tenhamos disposição no nosso coração. O quarto pilar, pessoas de visão. Neemias 2, versos 7 e 8 diz: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf,
guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eu gosto muito dessa expressão, por várias vezes no livro de Neemias, ele usa essa expressão, que a boa mão do Senhor era com ele. E nessa noite eu quero te dizer que a boa mão do Senhor, ela é comigo e ela é com você. Independente da circunstância, independente da situação, independente daquilo que você está vivenciando, a boa mão do Senhor é comigo e é com você. Amanhã é segunda-feira, muitos problemas, durante a semana enfrentaremos, mas sabemos que nós temos que ter essa convicção de que, independente de qualquer problema que vamos enfrentar durante essa semana, a boa mão do Senhor vai conosco. O Senhor nos guiará continuamente, como a palavra dele nos afirma. E me chama a atenção que Neemias, ali na reconstrução dos muros, os inimigos se levantando ali contra eles, a palavra de Deus diz que com uma mão eles realizavam o trabalho e com a outra mão eles ali seguravam as armas para se defender contra os inimigos. A palavra de Deus especifica bem claro Sambalat, Tobias e o árabe Gerson. E aí os inimigos ali, em meio a tantas oposições, Neemias, ele olha para Deus, ele olha para a boa mão do Senhor, ele não desiste, ele não recua, ele vai em frente, ele prossegue. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, olha, que devemos prosseguir, devemos olhar somente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Devemos elevar os nossos olhos para os montes e saber que é do Senhor que vem todo o nosso socorro. É o Senhor que nos socorre. E muitas vezes nós não entendemos a forma que o Senhor nos socorre. Mas a palavra de Deus diz que tudo que Ele faz é bom. O socorro do Senhor, Ele é bom para com as nossas vidas. E aí me chama muita atenção porque eu percebo que Neemias ele tinha uma inteligência emocional muito grande, sendo atacado de todas as formas ali, tantas oposições, ele não se deixou levar, ele não ficou choramingando pelos cantos, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor, ele jejuou-se diante do Senhor, ou seja, ele buscou recurso na fonte certa, naquele que pode fazer todas as coisas. E que o Senhor nos ajude a termos essas atitudes como Neemias. Isso é uma inteligência emocional muito grande, porque muitas vezes somos atacados, bombardeados, como o rei Davi mesmo diz, na maioria dos salmos que ele escreve, e muitas vezes nós desanimamos. Mas o Senhor traz ao meu coração Josué capítulo 1, verso 8. Josué, ser forte e corajoso, não te mandei eu? E nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, ser forte e corajoso. Não recue, não se deixe levar pelas oposições, não se deixe levar pelos ataques, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Gosto muito desse versículo, 1 de João, capítulo 1, verso 23, diz assim: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que todas as coisas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma pessoa de visão vê o que precisa ser feito. Ela não fica esperando pelos outros. A ótica dela é o quê? É alcançar, é prosseguir, ir para frente. Dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade e para a casa que houver de entrar. Glória a Deus por isso. Né? O quinto pilar, estar na direção de
Deus. Quantas pessoas estão aí andando com uma onda do mar, agitados de um lado para o outro, não buscam direção de Deus para nada, fazem o que bem entendem e, é claro, é óbvio que vai dar errado. Nós devemos buscar direção. E Neemias, ele tinha essa característica. Ele orava, ele jejuava, ele confessava os seus pecados, ele agia com humildade, mas ele era disposto, mas ele buscava direção ao Senhor. E nós temos que buscar direção ao Senhor em todas as circunstâncias e situações para as nossas vidas. Eu costumo fazer isso constantemente da seguinte forma: todas as vezes que eu saio de casa, independente para onde eu vou, eu falo: Senhor, se o Senhor estiver comigo, nem deixa eu ir. Senhor, se o Senhor não estiver na minha frente, nem deixa eu sair de casa. Senhor, como Moisés disse, se o Senhor subir comigo no monte, nem deixa eu ir. Que o Senhor nos ajude a buscarmos direção a Ele. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas são caminhos de morte. Que o Senhor continue guiando e conduzindo a nossa vida. Capítulo 2, verso 12 diz assim: E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ou seja, olha, ele levantou ali com alguns homens, não eram muitos, como a palavra de Deus diz, e aí ele não declarou que Deus havia colocado no coração dele. Deus havia colocado algo no coração dele. E muitas vezes Deus coloca algo no meu e no seu coração e a gente compartilha e o inimigo age com força e age com muita força. E que nós possamos, em nome de Jesus, guardar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Saber o momento certo de compartilhar isso, saber o momento certo de expor, de falar aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Não declarei a ninguém que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Deus colocou e ele ficou ali em oração. Ele ficou ali na direção de Deus. Porque muitas vezes acontece que aconteceu, né, que o livro mesmo relata. O que os inimigos disseram? As raposas vão vir, vai destruir tudo, né? Ali eles gastaram 52 dias para reconstruir os muros, e muitas vezes as pessoas fazem isso comigo, com você. Isso vai dar certo de jeito nenhum. Está sonhando alto demais. Nossa, onde você quer chegar desse jeito? Mas que nós possamos guardar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, buscar direção e esperar com paciência no Senhor. No tempo certo, o Senhor, Ele executará aquilo que Ele mesmo colocou nos nossos corações. Neemias também, ele fez o que Deus quis, que você e eu possamos estarmos sensíveis à voz de Deus, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O que Deus quer que nós façamos? Deus quer que nós oramos, Deus quer que nós lemos e vivenciamos a palavra, Deus quer que nós fazemos o bem, Deus quer que nós amamos o próximo, Deus quer que nós amamos o nosso inimigo, Deus quer que nós vamos e pregamos o Evangelho, ou seja, tem muitas coisas que Deus, em sua palavra, Ele revela o que Ele quer que nós façamos. E que o Senhor nos ajude, e que o Espírito Santo de Deus, Ele concretize em nossos corações, e Ele aplique em nossos corações a sua palavra. Que você saia daqui nessa noite com o seu coração convicto, independente do que você enfrentará essa semana. A boa mão do Senhor será com você. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocar de pé, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te louvamos, ó Deus, porque não há Deus maior que o Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está acima de todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama.
o Senhor nos escolheu. Senhor, e nesse momento agora, Pai, colocamos diante de Ti essa semana. Que, ó Deus, o Senhor esteja nos dando sabedoria, como o apóstolo Tiago disse, tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele lhe concederá. Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para falar, para pensar, para agir. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria para falar no momento certo, para ouvir no momento certo, para guardar no nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós guardemos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que durante essa semana o Senhor possa realizar milagres na vida dos irmãos. Deus, eu não sei quem está aqui nessa noite que precisa de um milagre, mas sabemos, ó Deus, que milagres são inexplicáveis, ó Deus. Apenas temos que vivenciar aquilo que o Senhor faz. Jesus, nos ajuda a sermos mais obedientes. Nos ajuda, Senhor, a lermos mais a Sua palavra, a orarmos mais. Ó Deus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, como nós lemos hoje na Tua palavra, que os campos estão brancos. Ó Deus, que a nossa vida, Senhor, possa brilhar aí para as pessoas. Quantas pessoas estão aí como terra seca, sem esperança? Quantas pessoas estão aí, Deus, desanimadas? Deus, mas o Senhor possa encorajá-los nessa semana, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha nos levar para casa em paz e segurança. Nos livra, Senhor, de assaltos, de roubos. Nos livra, Senhor, de balas perdidas. Nos livra, Senhor, da peste perniciosa. Deus, em nome de Jesus, se há porventura alguém que precisa de uma porta aberta, que o Senhor possa abrir em nome de Jesus Cristo. Senhor, se há alguém aqui que precisa, Deus querido, ó Deus, ser curado, que o Senhor possa realizar cura em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, se alguém aqui está abatido, ó Deus, a fé, Senhor, como os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude a reconstruirmos também os muros espirituais da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia possamos diminuir, o Senhor crescer na nossa vida. Senhor, que nós não venhamos, ó Deus, compactuar com as coisas do mundo. Ó Deus, como o apóstolo Paulo disse, nós devemos renovar nossa mente, transformar dia após dia, em nome de Jesus, ó Deus, porque como os discípulos mesmo, o Senhor mesmo falou para os seus discípulos, olha, sem mim nada podeis fazer. Deus nos deu uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Oração silenciosa. E logo após nós vamos oferecer um caldo de feijão. Tá bom? Um vinho, né? Para quem gosta, é uma boa opção. Que Deus abençoe os irmãos. Não vão embora sem antes compartilhar, sem antes confraternizarmos ali um pouquinho. Deus abençoe vocês, tá?